Dos irmãos e minhas queridas irmãs, quando eu me preparava para essa nossa celebração, o momento que nós estaríamos na presença de Jesus no dia de hoje, me vinha uma história que eu ouvi faz um tempo já, e ela é mais ou menos assim. Havia um homem que tinha um filho que havia sofrido um acidente. E ele estava desesperado, esperando o médico chegar. Quando o médico chegou, ele foi ao encontro dele bravo, dizendo: olha, o senhor não tem responsabilidade. O meu filho estava aqui, ele estava morrendo. Ele perdeu muito sangue, ele precisa do senhor. Quantas vezes eu te liguei e o senhor não esteve aqui? Ele falou assim: essa hora o senhor chega? O médico olhou para aquele homem e disse: olha, calma, que eu vou cuidar do seu filho. Ele entrou, fez a cirurgia. Na hora que ele saiu, olhou para aquele homem e disse assim: o seu filho já está fora de risco. E foi embora. Não conversou mais com aquele homem. Depois de tudo isso, o homem ainda chegou para a enfermeira e perguntou: olha, ele sempre é assim? Porque meu filho estava morrendo, ele podia ter parado um pouquinho para dar uma satisfação, pelo menos para explicar. Por mais que já esteja fora de risco, ele podia ter conversado comigo. A enfermeira, com lágrimas nos olhos, olhou para aquele homem e disse: olha, ele voltou para o velório, porque quando o senhor ligou, ele estava no velório do filho dele, que acabava de falecer. Aquele homem que nós olhamos nessa história, olhar para este homem é a mesma coisa de olhar para Deus no dia de hoje. É Deus que olha o seu filho morrer, que deixa o seu filho na cruz, que abandona o velório do seu filho para poder vir ao nosso encontro, para curar a nossa doença, para nos tirar da situação de morte. É Deus que cuida de nós, mesmo quando nós não somos merecedores. É Deus que vai ao encontro daquela família, mesmo quando ela é pecadora. Aquela postura deste médico da história que eu contava para vocês, é a mesma atitude de Deus conosco a cada momento da nossa vida. E hoje de modo especial, quando nós ouvimos a narração da paixão, nos evangelhos existem dois estilos de narração. O primeiro deles está lá no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, aonde Jesus ele sofre muito, ele luta para não se entregar. Aonde Jesus muitas vezes quer que Deus afaste o cálice, mas ele aceita a paixão. E a segunda é o evangelho de João. A gente percebe que Jesus corre livremente ao encontro da cruz. Jesus vai ao encontro da cruz porque ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus vai ao encontro da cruz porque ele queria realmente se entregar. Ele queria morrer por nós. Às vezes parece loucura, humanamente falando. Às vezes parece loucura, olhando para a nossa história de vida. Quem de nós correria ao encontro da morte? Jesus fez isso por nós. E neste evangelho de hoje existem dois pontos principais. Primeiro, a palavra diz que o túmulo dele era colocado entre os malfeitores. Entre nós, Jesus se entrega. No nosso lugar, Jesus se entrega. Porque essa cruz era para ser minha, era para ser tua. Essa cruz que hoje nós contemplamos, que hoje nós beijamos, que hoje nós abraçamos e que nós veneramos com tanto carinho, era para ser a cruz aonde nós estaríamos. Ele corre ao encontro para que você não precisasse estar nela. Ele dá a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida. Ele se entrega por cada um de nós. E o segundo ponto, Deus zela por nós a cada momento. A gente olha para a figura de Jesus, e a grande preocupação de Jesus não era a morte. A grande preocupação de Jesus não era o sofrimento. Jesus não estava preocupado com os cravos que iam transpassar a sua mão. Jesus não estava preocupado com o flagelo que ele iria sofrer. Jesus, a todo momento, ele estava preocupado com os seus discípulos. Lá no alto do Monte das Oliveiras, quando ele é preso, a primeira coisa que ele diz, fala assim: já que é a mim que vocês procuram, deixe eles irem. Deixe eles partirem em paz. Não faça nada contra estes que aqui estão. E depois, ainda quando estava para morrer, ele olha para Maria,
que é a sua mãe, para aquela que zelou por ele, para aquela que cuidou dele, para aquela que desde o início esteve com ele, foi a única que teve coragem de caminhar até o final, porque todo mundo foi embora, porque todo mundo abandonou, e ele ainda assim a entrega para os discípulos, porque ele ainda queria que os discípulos estivessem sendo cuidados. Ser igreja, caminhar com Jesus, abraçar a cruz, vivenciar essa sexta-feira da paixão, fazer o jejum que nos mostra a nossa humanidade, experimentar a graça de Deus de estar caminhando com Ele, é termos esta graça, a graça da certeza que Deus não nos abandona. A graça da certeza que na hora derradeira, na hora que do nosso maior sofrimento, Ele se esquece de si mesmo, Ele abandona tudo aquilo que poderia ser grandioso, Ele abandona até mesmo os carinhos da própria mãe, para que nós estivéssemos consolados, para que nós estivéssemos confortados, para que assim pudéssemos experimentar a bondade de Deus em nossas vidas. Que hoje, diante dessa sexta-feira da paixão, que hoje, diante da contemplação do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter essas duas certezas no nosso coração. Primeiro, Ele está no meio de nós, mesmo quando somos malfeitores, mesmo quando somos falhos, mesmo quando não damos conta, Ele ainda quis que seu túmulo estivesse no nosso meio. Ele quis que a sua cruz fosse colocada entre nós, para que tivéssemos a certeza que Ele não iria nos abandonar, que Ele ainda iria olhar para nós e dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso, que Ele ainda olhar para nós e falar assim: filho, essa é a tua mãe, esse é o cuidado que você precisa, essa é aquela que ainda irá zelar por nós, e Ele é aquele que não irá se esquecer de nós. Olhemos para a nossa vida, meus irmãos, olhemos para a nossa história, olhemos para a nossa caminhada e para aquilo que estamos vivenciando. Às vezes nós achamos que nas horas das dificuldades Deus se esquece da gente. Às vezes nós achamos que na hora do sofrimento Deus se afasta de nós. Mas pelo contrário, se você está sofrendo, é porque na tua frente Jesus está crucificado, zelando por você. Se você está passando por dificuldade, isso não irá te abandonar nas tuas dificuldades. Que diante da palavra que nós ouvimos, também nós sejamos capazes de correr ao encontro do Senhor. Talvez não para viver a paixão, porque Ele já morreu por nós. Talvez não para viver este sofrimento da cruz, porque Ele já se entregou por nós. Mas que na cruz possamos encontrar a verdadeira consolação. Se nós sofremos, Cristo sofre mais, para que assim possamos ser livres dos nossos sofrimentos. Tenhamos a coragem de deixar que Cristo venha ao nosso encontro, mais do que beijar a cruz, mais do que beijar o madeiro, que é tão costumeiro, que é o desejo do nosso coração, que nós possamos beijar e abraçar a paixão de Cristo em nossas vidas, deixando que ela transforme o nosso coração e a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus.